dia, amados, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia de Deus seja conosco nesta manhã, como sempre tem acontecido, ministrando aos nossos corações uma palavra diretamente do altar do Senhor, do altar de Deus, para a nossa instrução, para o nosso crescimento, para a nossa correção. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, peço aos irmãos, à amada igreja, que abra as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Lucas está dando continuidade aqui no relato da história, ele que já tinha escrito o Evangelho do Senhor Jesus Cristo II, os relatos os testemunhos que ele foi obtendo diretamente dos apóstolos, dos discípulos, das mulheres que acompanharam Jesus, da própria Maria, mãe de Jesus, e todos aqueles que acompanharam Jesus desde o seu nascimento, E agora ele está relatando os primeiros anos da igreja, a expansão, o crescimento, a multiplicação dos cristãos. E chegamos ao capítulo 12, onde o contexto é que, em função de uma perseguição que aconteceu em Jerusalém, muitos irmãos que haviam se convertido, irmãos judeus helenistas que se converteram por intermédio do ministério dos apóstolos, fugiram, voltaram, retornaram para as suas cidades natal. O evangelho chegou, então, a Antioquia. E nós falamos em cultos anteriores, que então os apóstolos enviam Barnabé chega lá, vê o crescimento, vê que era muito trabalho, que ele não ia conseguir dar conta, procura por Saulo, leva Saulo para Antioquia com ele, lá eles começam um trabalho maravilhoso, dão continuidade a esse trabalho, na verdade, dão continuidade. E a igreja de Antioquia foi visitada então por profetas de Jerusalém, lá onde eles deram a entender pelo Espírito que haveria grande fome dentro do reino do Império Romano. Esses irmãos da Antioquia voluntariamente juntaram recursos, a socorro para enviar para a igreja de Jerusalém, para suprir a necessidade dos irmãos dali, enviando por Barnabé e Saulo. E ao capítulo 12, Lucas escreve: por aquele tempo, nesse tempo em que Barnabé e Saulo estão em Jerusalém, que foram levar, acontece uma perseguição agora. Herodes é levantado o rei, e para conquistar a simpatia da liderança judaica, começa a perseguir a igreja. Nessa perseguição, morre Tiago, irmão de João, entre outros. Ele não foi o único que foi preso para ser torturado, para ser maltratado. Isso nós vemos no primeiro versículo do capítulo 12. Tiago, então, morre. Ele viu que isso agradou a liderança judaica, prende também Pedro. Isso no início da festa dos pães asmos, que é o início da festa da Páscoa, que dura 8 dias. Então Pedro ficou preso e a intenção de Herodes era conduzir Pedro também à condenação da morte, mas depois da Páscoa. Ele quis dar um espaço, deixar as festividades da Páscoa passar e depois, então, entregar Pedro nas mãos dos judeus para que ele fosse morto à semelhança de João. No versículo 5 do capítulo 12, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. E hoje nós vamos dar continuidade. Pedro, então, está guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E hoje nós vamos estar vendo a consequência, o resultado, a resposta de Deus para essa oração incessante. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Invocamos, Senhor, o Teu Espírito nesse momento de maneira sobrenatural para a transmissão e o entendimento da Tua palavra, da Tua verdade. Que o Senhor possa trazer às nossas mentes, os nossos corações, nos reportar, nos conduzir, nos levar, Senhor, para dentro do texto e podermos compreender do porquê Lucas ter registrado as palavras que ele registrou. Porque ter ocultado determinados pontos, mas ter revelado outros. E nós podermos ver a soberania, a Tua vontade, a Tua direção nos mínimos detalhes, Senhor. Muito obrigado por tudo, em um nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Capítulo 12, versículo 6, diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Até aqui por enquanto. Essa é a primeira parte dessa mensagem, né, que nós vamos completar, né, se Deus assim o permitir, logo mais à noite. Então, a primeira parte, dentro do cárcere até a liberdade. A segunda parte, ele já na rua, livre, indo ao encontro da igreja. Então, como falei, como lemos, como vimos aqui, como foi escrito, ele estava encarcerado, guardado, sobre 7 chaves. 4 grupos de soldados, de 4, como lemos aqui no texto, 2 estavam com ele na cela, um de cada lado, com correntes, 2 correntes, 2 cadeias, uma em cada mão. Do lado de fora da cela, um sentinela. Do lado de fora, ainda dentro do pátio da prisão, um segundo sentinela. Então, missão impossível, né? Por que, aí a gente para pensar, por que tanto cuidado? Para prender um pescador, um pregador do Evangelho, para que tanta segurança? Para que tantos soldados? Porque o texto bíblico não diz o porquê, mas lendo Atos 5, e nós já lemos, estudamos aqui durante o nosso estudo de Atos 5, não era a primeira vez que Pedro tinha sido preso. Atos 5 relata a primeira vez que Pedro foi preso. E foi preso não por governantes romanos, mas foi preso pela liderança judaica, numa cadeia pública, mais simples, de baixa segurança. E a Bíblia diz, Lucas relata, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus então envia um anjo, interferência aí, sonora. Está lá na rua, né? Ah, tomei um susto, achei que fosse aqui dentro.
Alguém mexendo no celular, não sei. Aí, um anjo, né, Deus envia um anjo e liberta Pedro. E o anjo diz, apresenta-te no templo. E Pedro estava no templo no dia seguinte. E o texto diz que as autoridades não o prenderam novamente porque temiam o povo. E aí ficou por isso mesmo. E eles devem ter ficado, como que esse cara conseguiu escapar da cadeia? E eles foram informados, Herodes está sabendo disso. Olha, o líder deles, Jesus, foi morto. O corpo sumiu, nós não sabemos como. Pedro foi preso, conseguiu escapar. Herodes, deixa comigo, que agora ele não vai fugir. Por isso a razão dessa segurança máxima aqui, esse presídio de segurança máxima. Mas a igreja orava incessantemente. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui, com esse orando incessantemente. Não é que a igreja fizesse isso só nesse momento. Que, lendo Atos, nós vemos que a igreja de Jerusalém, os cristãos daquela época, não sei se em função da perseguição ou não, eles tinham um hábito de orar e oravam incessantemente. Mas o que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa, não espere as coisas ruins acontecerem para orar. Ore. Está tudo bem? Ore. Para que permaneça assim. Está tudo bem com você, com a sua família? Glória a Deus, aleluia. Mas com certeza nós conhecemos pessoas, irmãos, familiares, que estão passando por lutas e que precisam das nossas orações. A nossa igreja precisa das orações, das intercessões dos irmãos. A nossa liderança, os pastores, as suas esposas, as suas famílias precisam de oração. Então não esperem as coisas ruins acontecerem, porque elas acontecem. Faz parte da vida. Pessoas adoecem, pessoas sofrem acidentes, coisas ruins acontecem. Mas não espere as coisas ruins acontecerem. Ore a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus pelos seus livramentos, pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos, mas também ore. Para que essa proteção do sobrenatural esteja sobre a vida de vocês, dos seus familiares, da igreja de Nova Vida em Coelho e da igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo. Vamos desenvolver esse hábito agradável a Deus de orarmos, de intercedermos pelos irmãos que estão passando perseguição por causa do Evangelho. Nós aqui no Brasil ainda não sabemos o que é isso, a não ser de ouvir falar, de ler em sites como Portas Abertas, de irmãos que são presos, são martirizados. E aí nós lemos, ficamos sabendo disso e nem sequer oramos por essas pessoas, intercedemos por elas. Então precisamos desenvolver o hábito da oração intercessória. Amém? Ok. Quando Herodes, então, a festa durava 8 dias. Tiago foi morto logo no início. Pedro está preso. Nós não sabemos há quanto tempo. Ele pode ter sido preso no primeiro dia da festa, no segundo, no terceiro. Sabemos que total de 8 dias. Pedro foi preso depois de Tiago ter sido morto. Então, somando-se à tristeza da morte de Tiago, a igreja agora sofre também com a tristeza da prisão de Pedro. E essa expectativa ruim de que vão matar Pedro também. Mataram Tiago. A igreja ainda está pranteando, está chorando ainda, está sentindo a dor do luto da morte de Tiago. Pedro agora foi preso. E a igreja está orando incessantemente. Sem saber o que vai acontecer, mas eles estão orando. Estão pedindo a Deus. Para que Deus dê o livramento a Pedro. Que não aconteça com ele aquilo que havia acontecido com Tiago. E lá dentro da cadeia, Pedro agora
pensando no seu amigo, no seu companheiro de ministério, de apostolado, que foi morto, ainda tentando digerir essa injustiça que Tiago sofreu, essa maldade, ele agora também está ali, preso no cárcere, dividido, ora pensando em si mesmo, ora pensando no que vai ser da igreja, no que vai ser dos irmãos. Eu queria estar lá com eles, para chorarmos juntos, para consolá-los, para manter a fé e a esperança viva nos seus corações, mas eu não estou aqui preso, incomunicável. Eu não tenho nem como mandar um recado para eles, não tenho como escrever uma carta e mandar para eles. Imagina o coração de Pedro nessa situação. Ele que ouviu do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Aí ele se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez, e ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Provavelmente olhando para o chão, envergonhado por ter negado Jesus 3 vezes. E Jesus disse: Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E Pedro agora está preso, sem poder cumprir com a promessa que ele fez a Jesus de cuidar das ovelhas. Não porque ele foi relaxado, não porque ele resolveu, passear, viajar, fazer turismo, coisas do tipo, abandonou. Não, porque ele está preso. E está preso por quê? Por pregar o Evangelho. Está preso por fazer justamente aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado a ele. Então imagina o coração de Pedro. Vamos agora pensar no coração dos irmãos da igreja. Vamos tentar nos colocar no lugar deles. Tiago, morto. Pedro, preso. Como é que estava o clima daquela festa? Em plena Páscoa. Havia clima para a festa da Páscoa? Havia alegria ali? Não. Isso do lado de fora. Do lado de dentro, Pedro nessa situação. Eu creio. Lucas não fala. Mas eu acredito que Pedro nem tocava na comida que era servida para ele. Não é porque era ruim, não, e devia ser ruim mesmo. Mas porque eu não tinha fome. A tristeza rouba a nossa disposição. A tristeza rouba a nossa fome. E ele estava triste. Vocês acham que ele estava lá na prisão, alegre, feliz da vida? Não estava, gente, vamos. E passa o primeiro dia, e a igreja está orando. Passa o segundo dia, a igreja está orando. Passa o terceiro, a igreja está orando. Entra escolta, sai escolta. Nós não sabemos como que era o convívio dessa escolta com Pedro. Se eles aumentavam a dor de Pedro, torturando ele mentalmente, emocionalmente. E aí, cara, vai morrer, hein? Vai morrer o filho da espada. Nós não sabemos como que era. Se tinha ali algum guarda que tinha um bom coração, que tentava consolar Pedro, a gente não sabe. Era uma escolta de 16, podia ter de tudo. Os cruéis, que aumentavam a dor e o sofrimento, torturando ele mental e talvez até fisicamente. E pode ser aqueles que ainda tentavam amenizar a dor e o sofrimento de Pedro. Os judeus estão aguardando o fim da Páscoa, ansiosamente, para ver Pedro morto. Herodes também está aguardando, porque ele quer aumentar a simpatia dele, a popularidade dele entre a liderança dos judeus, fortalecer sua posição diante do império. Ele pensava, hoje o imperador é Cláudio, lá em Roma é Cláudio, meu amigo.
Vamos supor que Cláudio sai, entra um outro imperador, vai me substituir. Então, eu tendo um bom convívio com o povo aqui dessa região, isso é um ponto a meu favor. O novo imperador, pode ser que com isso me mantenha como rei da Judéia, dessa região aqui. Entende? A troca de favores não é porque eles eram amigos, não. Alianças escusas, jogo político, sujeirada. Isso não foi criado no Brasil. Isso é antigo. Antigo. E a igreja orando. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo no dia seguinte, nós vamos apresentar Pedro e vamos matá-lo. Quando Herodes estava já decidido para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Todos os comentaristas, todos os comentários que eu li desse texto aqui, eles dizem que Pedro dormia porque estava seguro, estava confiante de que ele seria liberto, de que ele não iria morrer. Mas o texto não diz isso. Diz apenas que ele dormia. E aí, pensando nisso, eu fui ver, lembrei de outros textos, de pessoas que dormiam diante da face da morte. Vocês lembram de Jonas? O profeta fujão, desobediente. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para outro. Embarca num navio. Esse navio é açoitado por uma tempestade. Os marinheiros estavam desesperados. E o texto diz que Jonas dormia no porão do navio. É porque ele estava confiante? Por que ele dormia? Ele estava confiante, estava seguro de si. Não. O texto não diz, mas, gente, vamos usar a nossa inteligência. Um homem de Deus, em plena desobediência daquilo que Deus mandou ele fazer, ele vê aquela situação, ele sabe que aquilo ali não é natural, ele sabe que aquilo ali é sobrenatural. A depressão também causa sono. A doença da alma, de alguém que está em desobediência à palavra de Deus. A pessoa que está em desobediência à palavra de Deus, ela não tem ânimo para ler a Bíblia, para vir nos cultos, para participar do louvor, para ouvir a mensagem. Ela não tem ânimo para nada. Muitas vezes, deseja a própria morte. Mas a solução para essa depressão, para essa tristeza que te faz dormir, que gera essa apatia na sua alma, nas suas emoções, não está na morte, muito pelo contrário, não vai resolver o problema. A solução para esse problema está na obediência, está no arrependimento, está no fato de você se colocar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer o seu erro e retornar. Aí você será curado dessa depressão espiritual. E aí você vai sentir a alegria de se reunir, de congregar com os irmãos, de louvar ao Senhor, de participar dos cultos, ouvir uma mensagem, de ler a Bíblia na sua casa, de participar dos cultos de louvor, de oração, presencial ou não, ou pela internet, que seja, de vir às quintas-feiras no grupo familiar. A solução desse problema, dessa apatia, a solução do problema de Jonas estava aí. Tanto é que quando Jonas reconheceu
Ele confessou, não, olha, o que está acontecendo é porque eu sou profeta e Deus me mandou fazer uma coisa, eu resolvi fazer outra, por isso que sobreveio isso tudo. Deus proveu o livramento para Jonas, porque Deus é misericordioso. No ventre do peixe ele se arrepende, pede perdão e vai cumprir com a sua missão. Jesus, dormindo no barco. Diz Lucas que Jesus dormia. O mesmo Lucas que escreveu Atos, no capítulo 22, diz que Jesus dormia também quando o barco dos discípulos estava sendo açoitado também por uma tempestade. E a tempestade, na palavra de Deus, ela é sempre símbolo de tribulação, de problema. Pode não estar caindo uma gota de água sobre a sua vida, mas você pode estar enfrentando uma tempestade. Você pode estar em terreno firme, solo firme. Você não está no meio do mar, mas você pode dizer, o meu barquinho está sendo açoitado por uma tempestade. São as tribulações, são as dificuldades, são as lutas da vida. Lucas diz que Jesus dormia. Jesus estava deprimido por ser desobediente a Deus? Não. Aí nós podemos aplicar que Jesus dormia o sono dos justos. Que Jesus dormia porque estava bem com Deus, com o Pai. Ele não temia as tempestades. E a semelhança de Jesus, quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos bem com o Pai, podemos dormir em paz. Aí sim, dorme, não é porque não tem problema, mas porque ele está em paz com Deus. Ele confia no seu Redentor, ele confia no seu Salvador, e sabe que não há tempestade nesse mundo que possa fazer com que o seu barco naufrague. Confiança. No caso de Jesus era confiança, no caso de Jonas não era. Lucas também relata que quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para orarem com ele, na sua última noite de vida, ele chama os seus discípulos mais próximos e diz, venham orar comigo porque minha alma está triste. Jesus ficou com a alma triste. E aí o estranho, determinadas pessoas falam assim, não, nada me abala. Que isso? É melhor que Jesus isso aí. E aí ele precisou de 3 amigos para orarem com ele. Para estar ali junto. Não precisava falar nada, mas está ali. Ele olhar para o lado e ver os amigos ali com ele orando. Ele foi, orou, não, a distância de um tiro de pedra. Quando ele volta, encontra os amigos dormindo. E Lucas diz que eles dormiam de tristeza. Aqui nesse relato, Lucas diz por que eles estavam dormindo. Não é porque estavam cansados, mas porque estavam tristes. Porque aquela foi da ceia de Páscoa, que os discípulos tiveram oportunidade com Jesus, dos dias que eles andaram com Jesus, foram os mais tristes. Porque no caminho para Jerusalém, Jesus foi falando com eles de maneira clara. Olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos romanos, dos gentios, eles vão me torturar, vão me matar, vocês serão dispersos, porque isso que acontece quando se mata o pastor, as ovelhas ficam dispersas. E os discípulos ouvindo aquilo ali, a tristeza no coração, aquela ceia foi triste. Jesus anunciando a sua morte. Não tinha clima de festa. E aí eles vão para o Getsêmani. Chega no Getsêmani, aquilo que Jesus falou que iria acontecer, aconteceu. Os soldados foram lá, pegaram, levaram. Então nesse inteirinho, os discípulos dormiram de tristeza. Eles não queriam ouvir aquilo dos lábios de Jesus. Eles não queriam que acontecesse aquilo com Jesus. Eles amavam o Mestre. Eles amavam estar na presença do Mestre.
E eles estão pensando, o que será de nós se Jesus morrer? Estavam tristes. Aqui, voltando ao versículo 6 do capítulo 12 de Atos, Lucas não diz por que Pedro dormia. Como eu falei, os comentaristas todos falavam, ele dormia porque estava confiando em Deus. Eu não sei se eu tenho um coração muito duro, mas eu penso o seguinte, será que é isso mesmo? Conhecendo a história de Pedro, pode ser. Eu não estou dizendo que não é, mas há outras possibilidades que precisam ser cogitadas. Ele podia estar dormindo por tristeza, por tudo de triste que estava acontecendo. Já esperando, mas sem esperança. Vocês me compreendem? Quando você tem uma esperança, você quer manter a chama da esperança acesa, mas tudo coopera para que essa chama seja apagada. E nós somos pó. Nós não somos indestrutíveis. A gente sente a pancada. E Pedro está sentindo a pancada. Pode ser por confiança? Pode ser. Não descarto essa possibilidade. Mas também não descarto a possibilidade de ele estar dormindo de tristeza. Afinal de contas, já são dias que ele está no presídio. Dias. E chega uma hora que o cansaço bate. Você pode até passar a primeira noite em claro, orando. Você passa a segunda em claro, mas chega uma hora que o corpo não aguenta. Que você se rende. E você dorme. Não por preguiça, mas cansar, exaustão. Por exaustão. Alguém já se sentiu exausto? Fisicamente? A exaustão fisicamente a gente resolve dormindo. Agora, a exaustão da alma, da mente, no momento que o anjo entrou, ele estava dormindo, mas há quanto tempo ele estava dormindo? Pode ser que ele estivesse resistindo até aquele momento. Mas foi vencido pela exaustão, pelo cansaço. E é nesse momento que um anjo aparece, milagrosamente, dentro da prisão. Diz que ele dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, uma em cada mão. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Sabe o que esses 2 guardas, esses 2 soldados faziam dentro do cárcere, um de cada lado? Não era para Pedro fugir, não, escapar, não, porque era impossível. Mas se houvesse alguma ação ousada dos discípulos, dos cristãos, tentarem resgatar Pedro, eles ouvindo o tumulto do lado de fora, antes que Pedro pudesse ser resgatado, ele seria morto dentro da cela. Isso para intimidar qualquer tentativa de resgate. Se nós tentarmos resgatar Pedro, vai ser sua sentença de morte. Eles vão antecipar, então não adianta nem tentar. Esses sentinelas estavam do lado de fora para impedir não que Pedro fugisse, mas que pessoas, para tentar resgatar, entrassem. Para eles anunciar, gritar, fazer barulho, para que os que estavam dentro com Pedro na cela o matassem. Para que tanta segurança? O diabo deve ter soprado um monte de coisa no ouvido de Herodes. Bota soldado, faz isso, faz aquilo. O diabo ele faz o que ele pode, porque ele é limitado. Ele é poderoso, mas é limitado. O nosso Deus não. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Esse é o cenário.
Esse é o cenário. Versículo 7. Eis, porém, glória a Deus, pelos eis, porém, na nossa vida. Cenário triste, difícil, impossível. Mas eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão e, tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Esses 2 versículos que eu acabei de ler me levam a uma terceira possibilidade de Pedro estar dormindo. Era só Pedro que estava dormindo? Tinham 2 soldados com ele na cela. Um anjo entra, a cela fica toda iluminada. O anjo fala com Pedro, toca do lado dele, despertando Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Ele levanta, as cadeias caem da mão, vai fazer barulho. A cela toda, os soldados estão dormindo e não acordaram. Tem uma terceira possibilidade aí, desse sono ter sido imposto pelo próprio Deus. Não só a Pedro, mas aos soldados. Está todo mundo dormindo. Impossível, eram 4 guarnições. Eles se revezavam de 3 em 3 horas, justamente para evitar que eles fossem vencidos pelo sono. Então esse sono eram soldados experientes. Herodes deve ter botado do melhor que tinha para guardar Pedro, para mostrar para os judeus como é que se faz, como é que se prende alguém e não se deixa fugir. O corpo de Jesus desapareceu porque eu não era rei aqui na época, porque se eu fosse rei não teria sumido. Pedro fugiu da primeira vez porque não estava debaixo dos meus cuidados, agora está e não vai fugir. Pretensão humana, arrogância humana. E aí, a cela toda se iluminou. O anjo fala, vocês pensam que o anjo falou assim: Pedro, levanta depressa, sussurrando, com medo, com cuidado, para os soldados não acordarem? Não. Está tudo anestesiado lá, tudo desmaiado, tudo em coma. Ação espiritual. Vocês acham que Deus não tem poder? Se Deus tem poder para ressuscitar mortos, Deus também tem poder para botar para dormir quem está vivo. É só Ele querer. Você duvida? Eu não duvido. Se o cansaço nos coloca para dormir, imagine Deus, o poder dele, que é infinito. Botou todo mundo para dormir. E agora o anjo vai lá e toca naquele que tem que acordar. Você já foi tocado pelo anjo do Senhor no meio da noite? Acorda. Vamos orar. Já foi? Então, não é novidade. Você fala: olha, o que aconteceu com o Pedro já aconteceu comigo também. Você está na sua cama, no seu quarto, preso, acorrentado pelas preocupações, pelos problemas, aprisionado. Aí o anjo do Senhor vai lá, levanta, vamos orar, vamos lá para a sala, vamos conversar lá nós 2. Estão entendendo? Então tocou ele o lado do Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos de maneira sobrenatural. Disse-lhe o anjo: cinge-te, né? Levanta aí um pouco a franja da tua saia, do teu vestido, para a gente poder sair rápido. Calça as sandálias, bota as sandálias nos teus pezinhos aí. Não tem, pode fazer com calma, não precisa correr não. Calça a sandália. O cara está fugindo de uma prisão. Calçar sandália nada, vou fugir descalço mesmo. Eu falei: não, Pedro, não precisa, calça a sandália. Você vai precisar delas lá fora. Calçou as sandálias. E assim fez. Disse mais: ô Pedro, põe a capa, porque lá fora está frio.
põe a capa aí, se protege, e segue-me. A porta da cela se abriu, eles atravessaram a cela. O texto não diz. Diz que o portão lá de fora abriu. E eles passam pelo primeiro sentinela. Está lá, roncando, babando lá. E vão. E diz o texto que Pedro ainda não estava entendendo, que ele estava achando que era uma visão, que era estou sonhando. Eu orei tanto por isso, pelo livramento, que agora eu estou sonhando que eu estou sendo liberto. Só lá fora é que ele caiu em si e viu que, de fato, aquilo era real. Versículo 9. Então, saindo, o seguia o anjo, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado o primeiro sentinela, depois o segundo sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que dava para a rua, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então saíram pela rua, o anjo foi andando mais rápido, Pedro ainda está naquela sensação de visão, ainda está meio atônito, meio perdido, sem saber o que está acontecendo, se aquilo é real, se é uma visão. O anjo se adiantou, dobrou a esquina e sumiu. Se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, só então ele foi, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora sei. Caiu em si. Talvez, queridos, nessa manhã, tenha alguém aqui presente ou nos acompanhando pela internet que esteja sofrendo da necessidade de cair em si, de acordar para a vida, de entender que o que está acontecendo na sua vida não é um sonho, não é uma visão, mas é real. Que o amor de Deus por nós, o amor de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, não é sonho, não é utopia, não é historinha de gente louca, maluca, que não tem o que fazer da vida, mas é real. É real. O amor de Deus é real, o poder de Deus é real, a existência de Deus é real. E até hoje, homens e mulheres, muitos capacitados, negam a existência de Deus. Apesar de todas as evidências na criação, apesar de todas as evidências na história da humanidade, é impossível, é loucura achar que tudo é fruto do acaso, que não existe um ser poderoso e inteligente por trás disso tudo. É impossível. Mas os doutores das faculdades A e B, C e D, as mais conceituadas do mundo, tentam negar. Precisam cair em si e acordar para a vida, acordar para a realidade. E foi o que aconteceu com Pedro. Caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Vamos pensar em nós agora, particularmente, vamos substituir esse anjo por Jesus.
Lembra de quando você se converteu? Você estava ali, aquela coisa. E aí você se deu conta. O Evangelho se tornou algo real, verdadeiro na sua vida. Aí você pode dizer, agora eu sei. Agora eu sei. Verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e me livrou da mão de Satanás. Me livrou da prisão, das drogas, da bebida, dos jogos, da prostituição. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou Jesus, que me livrou das mãos de Satanás. Aplicando a palavra de Deus às nossas vidas. E de toda expectativa do povo judaico, de toda expectativa. Qual a expectativa do mundo? Esse aí não é nada, esse aí não vai dar em nada. Nasceu fracassado, vai morrer fracassado. Mas Deus é poderoso para nos livrar das mãos de Satanás e mudar toda a expectativa que o mundo tem com relação à nossa vida. Uma vida de fracasso, de dor, de sofrimento. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus? Você crê no que eu estou falando ou não? Não precisa dizer amém. Se você não crê, Deus sabe. Nós precisamos de Deus até para crer. Nos livrou. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Considerando. Então vamos novamente nos colocar na posição de Pedro. Estávamos presos, acorrentados, sobre pesadas prisões, cadeias, sobre a vigia de demônios. Não tinha nada que nós ou ninguém, qualquer outro ser humano, pudesse fazer para nos tirar daquela situação. Essa era a situação de Pedro. Nada. Aí Deus envia o seu Filho, nos libertou, iluminou a nossa vida, as cadeias caíram, os demônios dormiram, nos tirou do inferno, o portão se abriu automaticamente, a gente do lado de fora agora, em liberdade. O que eu vou fazer com essa minha liberdade? Vou voltar para dentro da cadeia. Lá está mais quentinho. O que o povo de Israel fez com a sua liberdade? Quando Deus o livrou com mão forte, com braço forte do Egito, e eles agora estavam livres, o que eles fizeram em seu coração? Voltaram para o Egito. Muitas pessoas, infelizmente, ao longo da história da igreja, experimentaram a luz de Cristo em suas vidas. Foram libertas. As cadeias caíram, os portões se abriram. E quando se encontraram no mundo, considerando eles a sua situação, o que eles fizeram? Voltaram para o mundo. Voltaram para a cadeia. Não para a cadeia física, mas voltaram para o mundão. Deus liberta, Deus livra, coloca a pessoa em liberdade, cingida, com sandália nos pés, com capa, guardadinho, protegido. Mas a pessoa resolve, por conta própria, voltar para o mundo. Abandonar a sua liberdade. Mas Pedro,
nós, assim como Pedro, um dia fomos libertos dessa cadeia, não física, mas espiritual, mental, considerando a nossa situação. Jesus iluminou a minha vida, me libertou, não estou mais descalço, tenho uma capa sobre a cabeça, tenho liberdade. O que eu vou fazer com a minha liberdade? O que Pedro fez com a sua liberdade? Considerando ele a sua situação, o que ele fez? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele sabia aonde a igreja se reunia. A igreja se reúne na casa de Maria, mãe de João Marcos. E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E vou dar meu testemunho de libertação. Vou dizer para eles o que Jesus fez na minha vida. Que Jesus me libertou. Que eu era um prisioneiro. Que eu era um escravo. E Deus me tornou um homem, uma mulher livre. É com esse povo que eu quero estar. É onde o povo de Deus está que eu quero estar. Mas nós vemos hoje, em nossos dias, infelizmente, pessoas que se acham livres, independentes. São tão livres, tão independentes, que não precisam nem de Deus. Embora elas não confessem isso. Elas acham, não, Deus está comigo, eu estou com Deus, Deus conhece meu coração, estamos juntos. Deus é meu camarada, Jesus é meu brother. Ele não precisa de igreja, ele não precisa dos irmãos, ele não precisa. Quem precisa de pastor é ovelha, eu não sou ovelha. É isso aí. Nós precisamos uns dos outros. Porque na hora que a gente vai passando aperto, é a igreja que vai estar orando, vai estar intercedendo, vai estar clamando pelo livramento, pela cura, por uma porta de emprego na sua vida, pela libertação do seu filho, da sua filha. O mundo vai estar torcendo para a desgraça. Eu quero ver, já viu aquelas pessoas que estão, às vezes, no alto de um prédio, ameaçando se jogar? Tem gente que fica lá embaixo, pula, pula. O mundo é assim. O cristão fica ali intercedendo, Senhor, tem misericórdia dessa vida, salva essa vida. Se tiver um bombeiro, né, um cristão que chega lá, porque tem um negociador, ele vai negociar para a pessoa desistir daquilo ali. Mostrar que a vida dele tem valor, que a vida dele não acabou. Mas os endemoniados fica tudo pula, pula, quer ver desgraça. Mas Pedro, considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, resolveu ir para a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja para resolver o seu problema. Tem um problema, aí vem para a igreja. Deus trata, cura por intermédio da liderança, dos irmãos, é abraçado, é beijado, tem sua vida valorizada, sente o amor de Deus. E aí o problema se resolve, a pessoa fica bem, depois, tchau, estou indo embora. E vai embora. Faz da igreja um pronto-socorro. A gente não vai para um socorro para ir lá conversar com os médicos, os enfermeiros, para se confraternizar. E aí, doutor, como é que está a sua família? Você vai quando você está passando mal. E tem gente que faz da igreja isso. E não é. Igreja é convivência, é comunhão, é família. Está bem? Glória a Deus, vou para a igreja. Está mal? Deus seja louvado, vou para a igreja. Está chovendo, está fazendo sol, está fazendo frio, está fazendo calor, vou para a igreja. Vou estar lá com os irmãos, vou lá para a casa de Maria, vou lá para a igreja. Está com os irmãos. Uma outra razão de Pedro ter procurado a igreja
povo lá está preocupado comigo. Eles me amam. Eles se importam comigo. Então eu não posso simplesmente sumir, desaparecer, ir embora, cuidar da minha vida. Afinal de contas, é o primeiro lugar onde Herodes vai me procurar. Então eu não posso ir para lá. Eu vou tratar de fugir, vou fugir. E deixar os irmãos, a igreja aflita, sem saber o que está acontecendo. Não, eu vou lá informar para eles, vou falar o que aconteceu, o livramento que o Senhor me deu. Veja a preocupação de Pedro, nesse sentido. As aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas. Então ele vai para a casa de Maria. Era uma das mulheres ali de recursos que acompanhava Jesus. A casa dela era grande. Provavelmente, dizem, né, os historiadores aí, que foi na casa dela que houve a ceia, a última ceia, que tinha um cenáculo, um espaço grande. Então diz, foi para a casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Igreja é isso, é congregação. Igreja não é cada um na sua casa. Você pode nos acompanhar pela internet, quando necessário for. Quando não tiver condições, quando não tiver meios de você estar aqui conosco, congregando. Pode. Não tem problema. É por isso que existe a transmissão. Se a gente não quisesse, a gente cancelava a transmissão. Ó, não vai ter mais transmissão. A gente transmite pensando nas pessoas que não têm condições de vir. Agora, se você tem condições e prefere ficar em casa, sentado no sofá, assistindo o culto de pijama, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque o novo convertido, o cristão, o salvo, o nova criatura, ele quer estar com os seus. Ele quer estar no meio dos seus. Então Pedro foi. É lá que os meus estão, é para lá que eu vou. Eles estavam lá congregados e orando. Por quem? Por Pedro. Então seria muita falta de consideração de Pedro não ir lá. E ele vai. Ok? À noite a gente continua. Então, queridos, vejam quantas coisas preciosas nós conseguimos extrair desse texto para as nossas vidas. E abençoados seremos se nós colocarmos elas em prática. Que Deus possa fazer com que essa semente que foi lançada no seu coração possa germinar, crescer e frutificar para a honra e para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Os irmãos aí do louvor já prepararam o louvor. Passar a palavra para eles. Amém. Pai amado, Pai querido, antes de nós prestarmos a Ti o nosso último louvor desse culto, um louvor de gratidão, de alegria, eu queremos, Senhor, orar por esses irmãos que aqui se fizeram presentes, por aqueles que estão também trabalhando lá no departamento infantil, cuidando dos nossos filhos, desses que estão nos acompanhando, que eles possam ser tocados pelo anjo, assim como Pedro foi, lá no cárcere, e que eles possam se levantar e estar conosco logo mais à noite, às 18 horas. Possam sentir o desejo de estar aqui conosco, congregando, louvando, te adorando, orando juntamente com o teu povo. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, que nos alcançou, nos libertou e nos mantém vivos. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cante comigo de todo o seu coração. Ele é o nosso lugar seguro que rompe as barreiras. Aleluia. Te adoro, Senhor, por tudo que Tu és, por
este tempo. Cante comigo. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Do início, quero ouvir vocês, aleluia. Vem temporal, aleluia. Vem dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Não olhe, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Aleluia. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando, querido, aleluia. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, pode glorificar, porque Ele é o mesmo que estava com estes homens no passado, com os profetas, está conosco hoje. Ele
confiar, amém? Deus está com você. Deus está com você. Diga para o seu irmão ao seu lado: Deus está contigo. Deus está caminhando contigo. Aleluia. Senhor, obrigada por esse tempo, pela tua palavra, pela tua doce presença. Leva-nos guardados por ti, Senhor. Proteja o teu povo neste dia, que logo mais à noite estejamos aqui sobre a tua graça, guiados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana abençoada para você. Fale com o seu irmão. Uma semana abençoada para você que nos acompanha pela internet. Eu poderia estar em qualquer outro